dia. Mais uma vez, saudar vocês com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. É com muito temor. Vocês podem sentar, fiquem à vontade. E é com muita alegria e muito temor que eu estou hoje aqui. Iniciamos esse projeto já há alguns anos. Deus tem me usado muito lá no Brasil, dentro dessa área financeira. E de um tempo para cá, eu tenho vivenciado algumas experiências, alguns testemunhos em relação a essa área. Em determinado momento da minha vida, eu comecei a ler a palavra de Deus numa ótica financeira. Eu venho do mundo financeiro, trabalho com isso, minha profissão é essa. E o que eu descobri que a palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus é completa, a palavra de Deus responde todos os teus questionamentos e não ia ser diferente nessa área. Na área financeira, em relação ao dinheiro. E aí comecei a estruturar minhas apresentações, minhas palestras para as empresas, dou aula na universidade lá no Brasil também, em cima da palavra de Deus. E eu comecei a levar princípios e valores cristãos para dentro do meio secular, se assim podemos dizer, dentro de universidades, dentro de empresas. E eu comecei a ter algumas experiências, alguns testemunhos que para mim foram marcantes, determinantes, para que eu continuasse dentro dessa trajetória. Em determinados momentos, quando eu terminava uma apresentação, não citava nenhum texto bíblico, nenhum, não falava nenhum momento de Jesus, nenhum momento de Deus. E algumas pessoas me procuravam no final da apresentação, no final da palestra: você é cristão, né? Você é crente, né? Que igreja que você vai? Por quê? Valores, princípios que eram colocados e que as pessoas se identificavam e identificavam que isso vinha de uma fonte, e a única fonte é essa. Então, é com muito temor, com muita alegria, quero agradecer ao pastor Júnior, à pastora Soraya, ao pastor Josué, já agradecemos. Mais uma vez quero dizer que é um grande privilégio estar aqui com vocês. Estamos fazendo algumas rodadas aqui nos Estados Unidos. Não nos imaginávamos, a gente não imaginava que isso aconteceria tão rápido, que nós estivéssemos aqui nos Estados Unidos, falando para brasileiros. E é com muita alegria que a gente está aqui hoje com vocês. Deus preparou algo especial. A ideia é que a gente venha com um conteúdo até mais, talvez menos técnico, talvez mais a ideia de comportamento, citando alguns trechos da palavra de Deus. Mas eu tenho certeza absoluta, eu não sei qual que é a tua expectativa nessa manhã, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas Deus tem algo especial vindo direto do trono dele. Isso eu tenho plena certeza, não por mim, mas pelo que Deus tem para cada um de vocês. Vocês não saíram à toa de casa, vocês não vieram aqui só para passar um tempo, só para fazer um lanche, que estava maravilhoso o café da manhã. Vocês vieram aqui para receber algo especial da parte de Deus. E eu tenho certeza que vão sair daqui com sementes preciosas aí, que vão ser bem aplicadas, podem render grandes frutos para a vida de vocês. E eu falo que é com muito temor, que há alguns anos, quando eu comecei, e Deus me deu uma palavra. Deus falou assim: aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você abrir a tua boca, serão jogadas, as palavras que serão lançadas serão diretamente do meu trono. E é com muito temor que eu entro em qualquer apresentação, qualquer palestra, qualquer curso. Eu entro com esse temor: Deus, se o Senhor não estiver comigo, nada vale, né? Que o microfone pare, que eu não fale. Então eu tenho certeza que Deus tem algo especial da parte dele para cada um de vocês. Eu quero iniciar falando um pouco sobre perspectiva. Perspectiva, eu gosto muito dessa palavra. A perspectiva que nós temos acerca de alguma coisa, a maneira que nós enxergamos essa situação. Qual é a perspectiva que nós temos diante de uma realidade? E muitas vezes a nossa perspectiva é diferente da perspectiva de Deus. A maneira que Deus enxerga algumas coisas é diferente da maneira que nós enxergamos.
perspectiva. Nós vemos um caso que é quando Samuel foi ungir Davi como rei. Talvez a perspectiva dos homens naquele momento, não, vai ser todos os outros filhos, menos Davi. Não. A perspectiva não é essa. A maneira que nós estamos enxergando isso, não é assim. Mas a maneira que Deus vê é uma maneira diferente. E o que a gente aprende com isso? Que nem toda certeza é uma verdade. Às vezes a gente tem uma certeza acerca de qualquer coisa, qualquer assunto. Puxa, não, eu tenho certeza que se eu fizer isso, ou eu tenho certeza que isso é assim. Mas nem toda certeza é uma verdade na nossa vida. A verdade prevalece, a certeza. E aí eu pergunto para vocês, qual a perspectiva que nós temos sobre o dinheiro? Qual a perspectiva que nós temos sobre as nossas finanças? Como que nós vemos o dinheiro? Qual que é a perspectiva que nós temos sobre o dinheiro? E aí eu gostaria de fazer uma introdução falando de uma água. Então, se nós pegarmos, vai ser um copo, eu vou tomar. Se nós pegarmos hoje uma garrafinha de uma água e eu perguntar para vocês, gente, quanto vale essa garrafa de água? Talvez vocês vão responder, $1, 80 cents, não sei quanto que está uma água aqui, vamos colocar $1. E aí se eu fizer a mesma pergunta, e quanto vale essa água num deserto? Talvez a resposta vai ser outra. Por quê? Preço e valor. Preço é ligado ao mundo material. Envolve os custos, os lucros. O preço de uma água aqui, ou o preço de uma água na Califórnia, o preço de uma água em Chicago, $1. Agora, qual que é o valor de uma água? Ele depende da circunstância que você está vivendo, do ambiente que você está passando. Uma pessoa pode dar a vida por um valor, mas não por um preço. O valor é algo intrínseco. Envolve sentimentos, envolve as emoções, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Valor. E aí eu pergunto para vocês, qual é o valor que nós colocamos no dinheiro? Se eu pegar uma nota de $50 hoje, ela tem um preço, $50. $50 é $50 aqui, no mundo inteiro é $50. Agora, qual que é o valor desses $50 para cada um de nós? Quanto nós estamos dispostos a fazer, ou o que nós estamos dispostos a fazer para conquistar esse valor? Trapacear, mentir, passar a perna no irmão? Valor. Qual é o valor que nós colocamos no dinheiro? Vai depender da circunstância que nós estamos vivendo. Vai depender do ambiente que nós estamos vivendo. Qual é o valor que nós colocamos no dinheiro? E aí a palavra de Deus nos ensina algo tremendo. A Bíblia diz que em momentos de ofertas, o dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos. E eu, lendo sobre isso, e talvez tenha algumas interpretações, e eu gosto muito da ideia dos pés. E aí eu quero fazer uma reflexão de como seria se esse valor, se esse dinheiro fosse depositado em outras partes do corpo. Vamos dar um exemplo. O dinheiro era depositado nas mãos dos apóstolos. Como é que seria isso, Tiago? Os apóstolos trabalhariam por dinheiro. A partir do momento que nós recebemos o dinheiro nas nossas mãos, a gente trabalha por dinheiro. O foco do nosso trabalho é dinheiro. O foco do nosso chamado, do nosso propósito é dinheiro. Você recebe nas mãos.
Ah, Tiago, mas se eu recebesse na cabeça, dinheiro na cabeça, todas as nossas decisões seriam pautadas e baseadas em dinheiro. Se eu vou para a direita, a minha decisão vai estar pautada em dinheiro. Se eu vou para a esquerda, não, mas financeiramente isso, as decisões sempre são pautadas em dinheiro. E se for no coração, a gente tem o dinheiro como Senhor. E aí ele nos corrompe, aí ele nos desvirtua. E a Bíblia nos mostra que não é nem nas mãos, nós não devemos trabalhar por dinheiro, nós não devemos ter o foco no dinheiro, o nosso objetivo final não é dinheiro, não é na cabeça, porque as nossas decisões não têm que estar pautadas em dinheiro, eu não tenho que direcionar minha vida por causa do dinheiro, e não é no coração, porque ele se torna meu Senhor. E a Bíblia fala que de um outro Senhor, que é o dinheiro. O que eles nos mostram? Deposite nos pés. O que é depositar nos pés? É a gente governar sobre o dinheiro. O dinheiro tem que estar nos pés. A gente dá passos nas nossas vidas, sim. Nós tomamos direcionamentos nas nossas vidas. O dinheiro nos ajuda, é o meio para que a gente chegue, porque ele está nos nossos pés. O dinheiro não pode ser o nosso senhor, ele tem que ser o nosso servo. O dinheiro não pode ter como foco, objetivo final. Não pode ser o foco final, o nosso objetivo. Ele tem que nos servir. Ele tem que nos servir para trazer comida para nossa casa, ele tem que nos servir para nos dar um bom padrão de vida, ele tem que nos servir para o avanço do reino, ele tem que nos servir, mas não deve ser o nosso objetivo final, em hipótese alguma. E quando a gente traz essa ideia de administrar abundância, mais uma vez eu não sei qual que é o objetivo de cada um aqui, talvez atraídos pelo tema, e, puxa, abundância, é bom falar sobre dinheiro, é bom ganhar dinheiro, tudo isso, concordo. Mas eu quero trazer a ideia de abundância, administrando a abundância, porque às vezes as pessoas acham que, não, eu não tenho abundância, eu ainda não conquistei a abundância, eu ainda não alcancei a abundância de Deus. E a gente para, não, puxa, mas vamos entender o que é abundância. Vamos separar primeiro, porque abundância financeira, quer dizer, a abundância não é só a abundância financeira. Isso a gente pode deixar claro aqui. A gente pode ter abundância em outras áreas das nossas vidas. Mas especificamente falando de finanças, hoje a gente está com esse tema. O que é abundância? Abundância é tudo que excede a uma necessidade. Tudo que excede necessidade é abundância. Se nós pensarmos que a nossa renda, o dinheiro que nós temos, é uma soma de necessidades e desejos, então tudo que excede a necessidade é abundância. O que é abundância? São os nossos desejos. A concretização dos nossos desejos é abundância. Você tem concretizado alguns desejos do teu coração? Você tem abundância. Você não precisa ter muito dinheiro para ter abundância. Você pode ter abundância tendo pouco dinheiro. E aí, a gente olha em Atos 2:45 que diz: eles venderam suas propriedades e os seus bens e distribuíram entre todos, conforme a necessidade de cada um. Conforme a necessidade de cada um. Todos nós aqui temos necessidades diferentes. A minha necessidade é diferente de cada um de vocês aqui. E por consequência, a abundância e os desejos também. Alguns podem ter uma necessidade maior do que outros. Só que uma coisa é certa. Deus não chamou todas as pessoas para serem ricas. Todo mundo vai ser rico.
faz muito sentido. Até esses dias eu ouvi um negócio interessante. A mamãezinha morre, vamos enterrar ela no cemitério. Cadê o coveiro? Tá passando férias em Dubai. Aí você vai comprar a carne no açougue. Cadê o açougueiro? Não, ele foi com as crianças para Disney. Faz sentido. Nem todos foram chamados para ser ricos. Agora Deus quer realizar os desejos do nosso coração. Deus quer que nós tenhamos abundância. E abundância independente de quantidade financeira. Ah, Tiago, mas se eu tivesse mais X mil dólares por semana... Agora aprendi aqui. No Brasil é mês. Ah, daí sim, daí eu... Não. Pobre pode ter abundância, Tiago? A palavra de Deus responde. Provérbios 13, 23 diz: o pobre do sulco da terra tira mantimento em abundância. Mas não é possível. Como que um pobre pode ter abundância? A palavra de Deus diz que dá. O pobre tira mantimento em abundância. Tiago, mas por que ele é pobre? Ele tem abundância, mas ele não usufrui da abundância. Então muitas vezes, todos aqui temos abundância. Muitas vezes você não está usufruindo da abundância por desconhecimento. O que nós estamos fazendo aqui nessa rodada, né, tivemos algumas igrejas, é trazer luz, trazer conhecimento. Não é mágica, não é macetes financeiros em que vocês vão sair daqui, agora eu vou sair daqui. É uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. E a abundância, para você usufruir dessa abundância, ela requer alguns posicionamentos. Ela requer algumas ações. Provérbios 21, 5 diz: os planos bem elaborados levam à abundância, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que nós precisamos? Planejamento. Muitas vezes nós não estamos usufruindo da abundância por falta de planejamento. E planejamento inclui, dentro da área financeira, independente de onde você esteja, seja em Minas, em Curitiba, seja aqui nos Estados Unidos, planejamento requer controle, planejamento requer você conhecer as suas finanças, porque geralmente a gente conhece as nossas entradas, né? Não, eu recebo tanto, mas você sabe onde gasta? Você sabe para onde vai o teu recurso? Você tem esse controle? Você tem um orçamento, independente... Não, mas aqui não, aqui a gente vai gastando... Não, orçamento, tanto no Brasil quanto aqui, a gente precisa ter um orçamento. Inclusive para realizar desejos no nosso coração. Puxa, Tiago, eu quero comprar uma casa. Se você não tem um orçamento, se você não tem um planejamento, como é que você vai conquistar isso? Não. Ah, não, mas eu só vou conquistar se eu... Não, você planeje que você consegue. Planejamento. Todo projeto grandioso, tem um texto que eu acho fantástico, que eu quero ler aqui para vocês. Lucas 14, 28. Que diz o seguinte: se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Palavras do próprio Jesus. Acho que eu vejo Jesus, não é possível, se vocês querem construir uma torre, você não vai se assentar primeiro para ver se vai ter grana? Para ver se vai conseguir acabar esse projeto? Planejamento. Todo grande projeto de sucesso, se nós pegarmos, na história da humanidade, passou por planejamento. Se a gente for ali em Nova York, tem o Central Park. A gente olha ali aquele imenso parque. No centro da ilha de Manhattan, talvez a gente até, entre aspas, inveja os americanos. Meu Deus, olha como eles conseguem preservar uma imensa área. Vocês sabiam que é 100% planejada pelo homem? Era um imenso pântano ali.
Foram usados até dinamites para explodir alguns rochedos, criar caminhos artificiais, plantadas mais de 500 mil árvores. Décadas e décadas sendo construído, com planejamento. O sucesso que é hoje, o Central Park, veio de planejamento. Hoje eu fiquei sabendo em outro planejamento, o Rio, como é que é o nome? Olha aí, ó. Também planejada pelo homem. Passa até navios ali. E por que a gente não planeja a nossa própria vida? Até maldade, gente, tem planejamento. Ou vocês acham que o Bin Laden acordou no 11 de setembro com dor de barriga, ligou para uns amigos, vamos atacar as Torres Gêmeas? Não, gente. O sucesso da maldade vem com planejamento. E por que a gente não planeja as nossas próprias vidas? Precisamos ter planejamento. Precisamos ter o hábito de nos planejar. Precisamos ter o hábito de planejar e olhar para frente. Olhar o futuro. Vocês já se viram no futuro? Eu costumo dizer o seguinte, que a alternativa ao envelhecer é morrer cedo. Se eu chegar aqui para vocês, vocês estão pensando no futuro, vocês vão envelhecer. Ah, Thiago, para que eu vou pensar nisso? A alternativa a envelhecer é morrer cedo. Se eu fizer uma pergunta, alguém quer morrer cedo aqui? Ninguém vai erguer a mão. Então nós vamos envelhecer. E o que nós estamos fazendo? Qual que tem sido o nosso planejamento com relação, por exemplo, à nossa velhice? Ah, Thiago, lá na frente eu vejo. Passa muito rápido. Um piscar de olhos. Talvez aqui a gente teve alguns casos, conversando com algumas pessoas. Não, já estou aqui nos Estados Unidos 10, 20 anos. Assim, passa muito rápido, nem vi passar. E pode passar mais 10 anos e 20 anos e você olhar para trás, opa, e agora? O que eu fiz para essa etapa da minha vida? Qual que é o planejamento que eu tive? Teu ritmo vai mudar. Você não vai ter o mesmo gás que ontem. E aí? Planejamento. Um outro ponto que a abundância requer é trabalho. Provérbios 28:19 diz: o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Sabe aquela velha frase, gente? Tem que botar a mão na massa. Tem que trabalhar. Ah, mas a abundância Deus vai me dar e daí eu vou ficar sentado o dia inteiro em casa. Não vai vir abundância. Deus vai usar o teu trabalho para te abençoar. O fruto das tuas mãos. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Só que não é um trabalho em que você foque no dinheiro. Não é um trabalho que, o meu objetivo final é esse. Deus tem algo maior para cada um de vocês. Tem um propósito maior para cada um de vocês. Comecem a refletir sobre isso. Deus, qual que é o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor quer? Por que o Senhor me criou? E quando eu falo de trabalho, algum tempo atrás eu comecei a me perguntar, Deus, por que eu fui criado? Qual que é eu quero saber, qual que é o teu propósito? Paulo diz, acabei a minha carreira. Então, puxa, Deus, qual que é a minha carreira? O que eu vim fazer aqui na Terra? Por que eu nasci nesse tempo? E aí Deus começou a me direcionar para essa área. Em um determinado momento, eu não sei se escutei de alguém, eu não sei. Vai estudando, vai vendo, tem mestres aí nos ensinando a toda hora. E aí puxa, como é que eu vou identificar o meu propósito? Como é que eu vou saber que eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja? E aí eu respondi algumas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz: você é bom no que faz? E não como uma questão de orgulho. Ah, eu sou bom no que eu faço. Não. Não, você é bom, você tem essa habilidade. Você sabe mexer com isso? Sei. Puxa, legal. Então você está dentro do propósito. Porque eu não vejo um Deus maluco de criar uma pessoa para um propósito específico, criar uma pessoa para uma finalidade e não colocar a capacidade necessária para ele executar aquilo. Puxa, olha, meu propósito é pintura. Aí o cara
zero à esquerda, não sei se vocês conhecem essa expressão. É um zero à esquerda, não sabe pintar. Então, identificar propósito. Como? Primeira coisa, você tem que ser bom no que você está fazendo. Puxa, legal. Já é o primeiro passo. Segundo, você tem que amar o que você faz. Algo tem que queimar dentro de você. E se eu estou hoje aqui, se eu falo isso, a minha esposa disse que eu sou um ponto fora da curva, às vezes. Que pra mim, lá no Brasil, é muito comum. Puxa, amanhã é segunda-feira. Ah, peso, trabalho. E eu não. Ah, puxa, que legal, amanhã tem trabalho. É mais ou menos assim. Porque você ama o que você faz. Quando você está dentro do propósito de Deus, você ama o que você faz. Ah, isso me assenta ao coração. Como isso é bom. Como isso é bom. Então, identifique isso também. Você ama o que você faz. Você está dentro do propósito de Deus. Terceiro, as pessoas reconhecem esse dom em você. A partir do momento que você chegar, ei, cara, você tem um dom para isso, hein? Eu estava conversando com o pastor Júnior, e ele comentando, né, puxa, essa pessoa tem um dom na área de informática, essa pessoa tem um dom na área elétrica. A partir do momento que as pessoas começarem a reconhecer isso em você, opa, é um sinal que você tem que caminhar em cima desse propósito. Por último, tem que abençoar pessoas. Abençoar pessoas. Se eu estou aqui hoje, o meu único propósito de estar nesses dias nos Estados Unidos é para abençoar pessoas e honrar e glorificar o nome do Senhor. Então a gente não saiu do Brasil para fazer fama, a gente não saiu do Brasil para ganhar muito dinheiro. Nosso objetivo não é esse. Talvez se tivesse uma pessoa sentada aqui, eu estaria na mesma intensidade, eu estaria falando a mesma coisa. Mas se essa pessoa, essa única pessoa, recebesse isso no coração e caminhasse em cima dessas verdades, para mim era a tarefa cumprida aqui nos Estados Unidos. Trabalho. Precisamos trabalhar em cima de um propósito. Caminhar em cima de um propósito, porque Deus nos fez com um propósito. Você não está aqui na Terra nesse tempo, você não está aqui na Terra durante esse período, durante esses anos, sem um propósito. Ah, nasci. Tá, agora estou aqui. Então vou vivendo. Deus tem um propósito para a tua vida. Seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, mas Deus tem um propósito para a tua vida. Abundância requer Eclesiastes 5:12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Sabe o que abundância requer? Contentamento. Precisamos parar de murmurar, de reclamar. Eu costumo dizer o seguinte, que a fila que tem atrás de nós é muito maior do que a fila que está à frente. Só que o que a gente observa? Quem está à frente. Ah, olha a grama do vizinho. E às vezes a grama do vizinho é artificial. Contentamento. A gente parar de murmurar, parar de lamentar e começar a realizar. E o contentamento é diferente de comodismo. Quando eu falo em contentamento, não é, estou contente, mas tá bom aqui minha vidinha. Não, a gente não deve se acomodar. Deus tem algo grande para você, para cada um de vocês. Mas nós devemos em todo momento estar gratos a Deus. Você está ganhando 1, ou você está ganhando 10, eu sou grato ao Senhor ao que eu tenho. Eu estou contente. Meu coração é contente. Eclesiastes falou ali, quer coma pouco ou quer coma muito, mas eu deito, Deus, obrigado. E talvez, eu brinco que quando eu falo da questão de contentamento, eu costumo brincar que eu consigo ver aquelas nuvenzinhas de pensamentos. Ah, Thiago, mas sabe o que? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da minha situação. É muito fácil para você. Mas você não sabe do que eu estou passando. Só que talvez essa circunstância negativa que você está vivendo, essa crise momentânea,
Primeiro, que ela é passageira. A gente tem que cuidar com decisões tomadas em cima de circunstâncias negativas. Porque a circunstância vai passar, a crise vai passar. Talvez aqui cada um tenha uma história de quando veio para cá, para os Estados Unidos. Talvez passou por uma circunstância negativa. Não passou? Passou. Agora, as decisões que são tomadas em cima dessas circunstâncias, você pode levar pela vida toda. E aí você está passando por essa circunstância negativa, você está passando por essa crise e você tomando decisões. Só que as suas decisões em cima dessas circunstâncias podem te levar a sair desse problema. Eu vou contar uma historinha para vocês. Certo dia, tinha um fazendeiro que tinha uma criação de cavalo. E esse fazendeiro saiu pela fazenda um dia e chegou num buraco que tinha no meio da fazenda e tinha um cavalo lá dentro. Tinha um cavalo que caiu nesse buraco e ele não conseguia sair daquela situação. Situação catastrófica. Puxa, o cavalo estava no buraco. O fazendeiro chegou naquela situação, puxa, o que eu vou fazer? A única maneira de tirar esse cavalo daí é chamando um guindaste. Chama lá o guindaste e vamos tirar o cavalo daí. Quanto que vai sair? $1.000. Ó, $1.000 para tirar esse cavalo daí. Puxa, $1.000? Não, muito caro. Sabe o que? Esse cavalo já está meio velho mesmo. Chamou os capatazes da região, olha, os amigos. Vamos fazer o seguinte, me ajudem que eu vou enterrar esse cavalo vivo. Se a gente olhar na ótica do cavalo, puxa, que situação. Que circunstância negativa. Que problema. Eu vou ser enterrado vivo. Ele tinha dois posicionamentos. Ou ele sentava, se lamentava e começava a murmurar. Ó céus, ó vida, vou ser enterrado vivo. Deus, você me largou. Não, Deus, cadê você? Eu vou ser enterrado vivo. Olha aqui, olha a minha situação. Eu estou passando por isso, Deus. E aí ele ia ser enterrado vivo. Ou ele se mantinha em pé. E cada pá de terra que era jogada em cima dele, ele se balançava e a terra caía embaixo dos pés dele. Cada pá de terra que era jogada em cima dele, ele se balançava e a terra caía embaixo dos pés dele. E isso foi fazendo com que ele saísse do buraco. Talvez as terras de hoje, as pás de terra que nós temos recebido nas nossas vidas, está fazendo você sair do buraco. Só que entenda que é um período. É uma oportunidade você sair dessa crise. Sair desse problema. Basta ficar em pé. E mesmo ficando em pé, talvez te suje, talvez essas pás de terra doam, talvez não seja legal, mas em todo momento em pé. E com contentamento. Abundância requer, Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é no muito. Abundância requer fidelidade e honestidade. No pouco, no pouco. A gente tem, infelizmente, uma marca, nós brasileiros, do tal do jeitinho brasileiro. E eu não aceito isso para minha vida. Tudo dá um jeitinho. O brasileiro sempre tem um jeitinho de fugir da lei, sempre um jeitinho de fazer assim, sempre um jeitinho. E aí? A gente está passando por uma fase lá no Brasil de algumas coisas de corrupção sendo vindos à tona. Aí a gente nota aquele povo indo para as ruas, né? Hoje, inclusive, se a gente abrir os noticiários ali, tem milhares e milhares de pessoas nas ruas. Estão lá. Contra a corrupção, porque esses bandidos, esses políticos. Só que nós muitas vezes esquecemos que nós somos muitas vezes corruptos no nosso dia a dia. A gente vai no supermercado, isso eu falo, só acontece lá no Brasil, tá? Estou trazendo um exemplo aqui. Mas a gente vai no supermercado e aí pega aquele troco errado, opa, sai com 5 a mais. Cara, não, mas eu não vou falar que o troco está errado. Lembra que eu falei de preço e valor? O que difere um político que está roubando milhões lá no Brasil de alguém que pega $5, $5 de errado no supermercado? É o preço. O valor é o mesmo. Talvez se essas pessoas tivessem a oportunidade de sentarem onde esses políticos estão,
talvez não fariam a mesma coisa? Seja fiel no pouco, que eu te darei muito. E aí muitas vezes a gente vê algumas perguntas, algumas pessoas perguntando, não, mas o que você faria se tivesse $1 milhão? Não é assim que a gente pensa? Ah, mas o que? Ah, eu compraria uma casa, aí eu ia ter um barco. O que você faria? Não interessa o que você faria se você tivesse $1 milhão. O que interessa é o que você está fazendo com os $10 que você tem. Seja fiel no pouco. Seja honesto no pouco, que eu te darei muito. A abundância requer fidelidade. Lucas 21, de 1 a 4, diz o seguinte: olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade eu vos digo, que essa viúva pobre deu mais do que todos. Todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Puxa, esse texto eu acho tremendo. Acho que tem muitas colocações, muitas verdades em cima desse texto. Dá para trabalhar em cima da viúva pobre, dos ricos, mas eu quero tratar aqui do posicionamento de Jesus. Jesus estava lá, dentro do templo. Talvez ele estava num canto, sentado, coçando a barba e olhando o comportamento das pessoas dentro do templo. Puxa, como que elas estão lidando com o dinheiro? Como que elas estão ofertando? Como é que é a forma que eles lidam com o dinheiro? Deixa eu observar. O que a gente aprende com isso? Jesus se importa sim com as nossas finanças. Talvez a gente tenha uma sensação de alguns anos que não, dinheiro é coisa do diabo. Ah, dinheiro não, é mamon. Não, Jesus se importa com as nossas finanças sim. Ele quer entrar nas tuas finanças. O templo aqui somos nós. Jesus está aqui observando. Ei, o que você está fazendo com as tuas finanças? Qual que é a maneira que você lida com o dinheiro? Como que você lida com as tuas finanças? Nós temos permitido Deus entrar na nossa vida financeira? Porque muitas vezes a gente até faz uma oração, Deus, entra na minha vida, toca o meu lar, toca nos meus filhos, mas não, o dinheiro deixa comigo, deixa que eu administro. Não, as finanças, porque a finança é do mundo. Não, permita Deus entrar na tua vida financeira. A história diz que na época das cruzadas, os mercenários, antes de sair para as batalhas, eles eram batizados por imersão. E quando eles eram batizados, eles pegavam as armas e eram batizados, e as armas ficaram para fora da água. Então eles eram batizados e as armas ficavam para fora. E muitas vezes nós estamos assim com as nossas finanças. Deus, eu quero me entregar, mergulhar. Mas as minhas finanças não. Deixa isso fora da água, tá? Deixa que isso eu dou o meu jeitinho. Entrega. Deus se importa sim com a tua vida financeira. Deus se importa sim com as nossas finanças. Ele quer abençoar a tua vida financeira também. Tiago, mas qual que é o nosso papel? O que nós precisamos fazer? A gente tem um entendimento do que Deus é dono de tudo. Não é verdade? Deus é dono de tudo. E Ele nos confia bens, dons. Aqui, eu estou te confiando. Aqui, ó. E a gente vê na parábola dos talentos, Deus dando talentos diferentes para cada um. Talentos. Mas, estou te confiando. O que Deus espera de nós? Ei, cuide disso. Como eu cuido. Como eu quero que você cuide. Seja um mordomo fiel das coisas que eu tenho te dado. Seja um mordomo fiel. E o ser mordomo fiel requer planejamento, contentamento, fidelidade, trabalho. Ser mordomo fiel. Multiplique isso.
Não esconda teu dom. Nosso papel é sermos mordomos fiéis. Lucas 16, 11 diz o seguinte: assim, se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Puxa, vamos ler de novo. Se nós não formos dignos de confiança, Deus nos deu tudo, você tem que ser um mordomo fiel, ok? Ei, Tiago, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, dinheiro, nosso dia a dia, quem confiará as verdadeiras riquezas a você, Tiago? O que são as verdadeiras riquezas? Pessoas. E aí muitas vezes nós vemos, infelizmente, pastores, pessoas em lideranças de igreja, confiando, tendo riquezas, sendo confiadas riquezas das mãos, pessoas, mas não conseguem lidar com as riquezas deste mundo ímpio. A parte financeira, o cara é um quebrado, situação caótica. E aí nós vemos pessoas endividadas, pessoas escravizadas pelo dinheiro, que não conseguem sonhar, que não conseguem conquistar seus objetivos, suas metas, porque estão amarradas. Escravizadas no dinheiro, escravizadas nas dívidas, pessoas que não conseguem andar. E aí a própria palavra de Deus diz: como é que eu vou confiar as verdadeiras riquezas a vocês se eu não consegue administrar o dinheiro? Por isso que quando eu comecei a sonhar, eu não me via falando isso em igreja, vou ser bem sincero. Estava falando isso pro PA até. Falei, não, isso aqui é o mundo secular, estou aqui, né? Falando em empresas, universidades para estudantes, como administrar os recursos. Faça assim, faça assado, algumas técnicas. Aí Deus direciona, não, dentro da igreja, a gente tem que ensinar isso dentro das igrejas. Porque talvez em anos e anos de ministério, o assunto dinheiro era um assunto polêmico para falar dentro da igreja. Não vamos falar de dinheiro, não. Meu Deus, trazer um assunto, uma conferência sobre finanças, um assunto sobre finanças da igreja. Não. Não, igreja, isso é do mundo. Isso é mamon. Só que a nossa vida está pautada no dinheiro. Compra, venda, salário, prolabore, tudo é relacionado ao dinheiro. E a própria palavra de Deus nos ensina sobre isso, sobre o dinheiro, sobre como lidarmos com as finanças. E aí Deus fala: saiba lidar com as riquezas desse mundo, para que eu possa confiar vidas para vocês. Talvez alguns ministérios não estão prosperando, né, de vidas sendo salvas, porque a liderança não está sabendo administrar os recursos desse mundo. Tem um texto que eu acho tremendo, que está em Marcos 10, de 17 a 25, que diz o seguinte: Jesus ia saindo, quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa.
vai e vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tinha uma época eu li esse texto e falava: meu Deus. Primeiro que, puxa, imagine alguém chegar para você: ó, entrega tudo que você tem e me segue. Pô, mas eu demorei tanto tempo para conquistar isso, entrega tudo. Como assim? Meu Deus. Imagine se Jesus falasse isso para mim hoje: entregava tudo que eu tenho. E aí depois, lendo mais para frente, puxa, como é difícil, quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza. Meu Deus, então não é bom ser rico não. Melhor ser pobre. Aí não tem erro, não tem risco. E é isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia não diz isso. Ah, não, mas quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, meu, não tem como. Então, o camelo não tem como passar pelo fundo de uma agulha. Então, os ricos não entram no reino do céu. Todo rico vai para o inferno. É isso? Aí nós vemos, eu comecei daí a pensar sobre esse texto. Não é possível. Não faz sentido, Deus. E agora? Esse jovem rico, ele não aceitou a proposta de Jesus. Ele falou: não quero. Mas tudo vai do comportamento desse jovem rico. O comportamento que ele tinha frente às finanças. Onde o coração dele estava. Tem um texto em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, que diz o seguinte: os que querem ficar ricos. Vamos parar por aqui. Opa! Existe uma diferença entre querer ficar rico e ser rico. Os que querem, têm um desejo ardente, algo que, mas eu faço de tudo para ser rico. Se for preciso mentir, eu vou mentir. Se for preciso corromper alguém, subornar alguém, eu vou fazer. Porque eu quero ficar rico. Esse é o meu objetivo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, são enganados a fazer o mal. Eu quero ficar rico, aí eu caio em uma tentação do querer ficar rico, e isso me dá uma armadilha para eu praticar o mal. E eu sempre digo o seguinte: às vezes a gente pensa: não, mas eu, Thiago, não quero ficar rico. Mas muitas vezes a gente tem permitido que o diabo entre na nossa vida financeira de 1 em 1%. O diabo não vai chegar já e dar rasteira na área financeira. Está aqui, R$1 milhão, $1 milhão, está aqui. Para você se corromper, cair, tentação. Mas ele vai levando de 1 em 1%. De 1 em 1%. Aí você nem está notando, é no teu dia a dia. Para quando chegar nos 51%, você cair. Cair em tentação, cair na armadilha. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Desejos descontrolados, a pessoa só pensar nela, no benefício próprio, começar a invejar os outros. Eu costumo dizer que lá no Brasil, só no Brasil acontece isso. As pessoas compram coisas que não necessitam, com dinheiro que não tem,
para impressionar aquelas pessoas que nem mesmo elas conhecem ou gostam. Não é verdade? Compra coisas que não tem, que não precisam, com um dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que elas nem mesmo conhecem ou gostam. Está aqui. E muitos desejos descontrolados e nocivos. Pessoas estão se endividando, se descontrolando financeiramente, para passar uma imagem que não é. Não tem essa imagem. Então é uma máscara, é uma casca de ovo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína da destruição. Acabei de dar um exemplo. Então, pessoas se descontrolando, tomando decisões financeiras que estão levando a dívidas, a falência, a bancarrota. Por que essas decisões? Eu sempre brinco o seguinte: qualquer compra que a gente venha fazer, a gente tem que fazer 3 perguntas. Isso na China, no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar. 3 perguntas. Óbvio que não é comprar uma água, um chiclete, que a gente vai fazer essas 3 perguntas. Né? Grandes compras. Primeira pergunta: quero comprar isso? Essa geralmente passa, né? Você já está perguntando, puta, claro que eu quero. Opa! Posso comprar? Peraí, deixa eu ver. Não, minha vida financeira está bem organizada, me planejei para isso, guardei dinheiro, posso comprar sim. Agora, terceira pergunta: preciso comprar? Aí talvez a gente deixe de comprar metade das coisas que a gente compra hoje. Não é verdade? Isso me inclui junto, é um aprendizado diário. Por quê? Porque nós muitas vezes damos passos em cima de uma emoção, compramos pela emoção, pela circunstância, pelo ambiente, e não porque realmente a gente precisa. Vamos voltar no texto. Então, os homens levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No início da nossa conversa eu falei sobre preço e valor. O amor ao dinheiro está relacionado ao valor que você coloca no dinheiro. A raiz de todos os males é o quanto você coloca de valor no dinheiro. O amor ao dinheiro. Até que ponto o dinheiro tem se tornado o teu senhor do que o seu escravo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, e a cobiça aqui é um desejo forte de conseguir dinheiro, algo intenso, impaciente, fora de si, é buscar intensamente, incessantemente ser rico. Ah, mas eu quero ser rico, eu preciso ser rico. E aí? E aí passa. Eu gosto de algumas frases da minha avó. E ela falava algo fantástico que eu levo para a minha vida. Ela falava assim: filho, caixão não tem gaveta. Eu olhava aqui, puxa, é verdade. É verdade. E daí? Puxa, dinheiro, quero ser rico. Sou rico. Jesus voltou. Opa, eu perdi minha vida. E aí? Sabe? É mais do que isso. Quando eu falei no início que Deus tem um propósito para nossas vidas, é maior do que ganhar dinheiro, é maior do que ser rico. Isso é consequência. Isso é o meio que talvez Deus use para você chegar no teu propósito, mas não é o fim. O teu objetivo final não deve ser baseado nas finanças. Pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Opa, aí a gente começa a ver aquele texto jovem rico. Puxa, você vê que foi uma consequência, a gente lendo esse texto. E aí ele se desvia da fé. A partir do momento que ele se desvia da fé, a gente começa a entender por que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Por cobiçar, por amor ao dinheiro.
e aquele desejo incessante de ter dinheiro, e aí ele se desvia da fé. A partir do momento que ele se desvia da fé, ele não entra no reino de Deus. E a partir do momento que ele se desvia da fé, o texto diz: e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pessoas que perdem a paz, pessoas que não são felizes, que são ansiosas. Eu conheço, por exemplo, talvez um milionário, acho que é a pessoa mais rica que eu conheço, e não tem paz. Talvez ele deita um travesseiro à noite, não tem paz. Por quê? Porque o estrado dos pés dele está baseado no quê? Nas finanças, no dinheiro. E aí, alguns anos atrás, ele perdeu a filha, de 11 anos. Mas eu sou rico, eu sou milionário, e aí? Isso eu não posso comprar? Não. 11 anos a filha faleceu, de um dia para o outro. E ele, mas eu sou bilionário? Onde que eu compro eu posso ir nos melhores hospitais do planeta? Eu posso levar minha filha para... Não tem paz. Porque a confiança dele não está em Deus, está no dinheiro. E aí a gente vê um outro texto que 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Não, esse eu acabei de falar. 1 Timóteo 6, 17. Que diz o seguinte: aos que têm riquezas neste mundo. Opa! Lembra que a gente falou que é diferente? Aos que querem ficar ricos e aos que têm riquezas. Então, podemos ficar ricos sim. Podemos ser ricos sim. Só que aqui tem um direcionamento. Ei, você que tem riqueza, você que é rico, preste atenção. A palavra de Deus diz o seguinte: ordene que não sejam orgulhosos. Sabe aquele negócio? Não, eu sou rico porque eu fiz. Eu conquistei. Porque eu trabalhei. Porque eu. Orgulho. Conceito elevado de si mesmo. Ah, eu que consegui isso. Eu sou rico por causa do meu mérito. Porque eu estudei em Harvard. Não sejam orgulhosos. E que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Acabei de dar um exemplo. Você não pode ter a esperança nas riquezas. Porque estou com suporte aqui financeiro, porque eu estou nesse trabalho, porque eu estou nessa nação. Aí o suporte é financeiro. Não, o nosso suporte tem que estar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Não nas riquezas, não no dinheiro. Porque o primeiro vento contrário, se o teu suporte está nas finanças, está no dinheiro, você perde o chão. Você fica sem ação. A partir do momento que o nosso suporte, a nossa esperança está em Deus, isso não abala. Vem vento contrário? Vem vento contrário, mas o teu suporte, a tua esperança não é no dinheiro. Meu Deus, mas a situação está caótica. A minha esperança não é no dinheiro. A minha esperança é em Deus, que não tem mudança. Não ponhas que não ponha sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança, a gente está falando dos ricos, em Deus, que nos dá todas as coisas. Deus nos dá todas as coisas, a nossa esperança tem que estar nele. O dinheiro que você tem hoje, o trabalho que você tem hoje, os bens que você tem hoje, Deus que nos deu. Deus que nos dá. Põe a esperança nele. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas. Aí eu gosto, a palavra de Deus é fantástica, que nos dá todas as coisas em grande quantidade. Deus nos dá em grande quantidade. A partir do momento que a nossa esperança está nele, a partir do momento que a gente não é orgulhoso, a partir do momento que a gente consegue administrar a nossa abundância,
Deus nos dá em grande quantidade. E por último o texto fala, para o nosso prazer. Deus quer realizar os desejos do nosso coração. Deus quer nos dar uma quantidade de dinheiro para o nosso prazer. Puxa, é gostoso, Tiago. É gostoso ter uma vida gostosa. Deus não quer que a gente passe necessidade. A palavra de Deus diz. Mas Deus quer que a gente tenha prazer na vida. Então é para o nosso prazer. Para que a gente tenha supérfluo, sim. Bem planejado, não é errado você comprar coisas supérfluas. Puxa, eu tenho uma vontade de comprar um carro X, Y, Z. Ok, bem planejado. Deus quer realizar os desejos do nosso coração. Às vezes eu brinco, eu estou ministrando, falando algumas palestras, etc. As pessoas olham para mim, meu Deus, você deve ser um xarope dentro de casa. Tua esposa acho que não deixa você não gastar em nada. Pelo contrário, a gente tem uma vida muito gostosa. Ah, vamos sair. Está bem planejado, vamos sair jantar fora hoje. Ah, vamos comprar? Não, peraí, então, bem planejado, vamos comprar. Temos que viver o presente também. A gente não pode deixar passar esse momento tão precioso que é a vida. E aí passa. Não espere chegar. Ah, não, mas quando eu tiver 70 anos, às vezes, esses tempos atrás, eu estava ministrando para um curso de noivos. E aí os casalzinho ali e tal, eu falei, olha, não se privem de ter prazer na vida. Chegar, e eu não estou dizendo de dinheiro, você tem como ter prazeres com sua família, com a sua esposa, independente do dinheiro. Porque as pessoas às vezes se privam do quê? Não, prazer não, vai gastar dinheiro, para quê? Para que a gente vai fazer isso? Vai gastar dinheiro. E aí a vida passa. Não, só vou trabalhar. Trabalhar. Tá, você viveu ou só trabalhou? Tem um equilíbrio na vida. Dinheiro, trabalho, família, equilíbrio. Não, eu vou usufruir desse recurso também. Nossa vida não está pautada só em trabalho. Puxa, passou 10 anos. Eu só trabalhei. Aí meus filhos estão tudo perdido. Minha vida em casa é um caos. Eu não curti meus filhos, eu não curti minha esposa. Quão gostoso, por exemplo, o momento de comunhão que nós tivemos hoje cedo. E eu não estou falando de luxo. Ah, não. Momentos com a família. Põe um pão com manteiga, nem sei se tem manteiga aqui, tem, né? Pão com manteiga. Pão com manteiga, mas vamos sentar à mesa. Vamos ter o nosso momento em família. Ah, mas você não vai trabalhar hoje, então, pagando $25 a hora. Olha, viu como eu estou sabendo? Para tirar a neve das ruas. Não, hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar com a minha família. Hoje eu vou curtir a minha família. Aí, ó. Hoje eu vou ficar com a minha família. Tem um equilíbrio. Porque muitas vezes a vida vai passar, e eu não quero, talvez, que você chegue daqui 10, 20 anos e tenha qualquer tipo de arrependimento. Puxa, eu devia ter feito diferente. E minha vida passou. E eu não sei qual que foi o objetivo de cada um de vocês, eu não sei o que Deus quis passar através da minha vida hoje. Se talvez alguns estão precisando ter um maior planejamento. Se alguns, eu acredito que aqui não tenha ninguém que não tenha algo do trabalho. Talvez alguns estão precisando ter um contentamento maior, uma gratidão do que já tem. Talvez outros precisam ser mais fiéis com o pouco. Foram sementes que foram lançadas aqui. Eu tenho plena certeza que essas sementes vão frutificar 100 por 1. Sementes foram lançadas no coração de vocês hoje. Sementes preciosas da parte de Deus. Deus tem algo precioso para cada um de vocês.
Não é à toa que vocês estão aqui, não é à toa que eu estou aqui. Eu tenho certeza disso. Deus preparou esse momento. O próprio Jesus está aqui. Não é porque a gente está falando em um tema financeiro, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Então a presença de Jesus, ela é manifesta nesse lugar. Não vamos separar, não vamos colocar em segundo plano. A presença de Deus está aqui. Temos um conceito de finanças que muitas vezes é um conceito errado. Eu vim aqui, com humildade no coração, com muito temor, passar esses princípios, passar esses valores, para que essas sementes sejam lançadas. E talvez essas sementes vão sair daqui, puxa, ok, pô, legal, bacana, foi bacana. Reflitam sobre isso. Talvez, Thiago, mas a realidade do Brasil é outra. Eu não falei de realidade nenhuma. Eu falei de princípios cristãos, princípios da palavra de Deus. Princípios que devem ser analisados. Princípios que devem ser pautados para qualquer decisão, para qualquer tomada de decisão. Caminhem de forma diferente a partir de hoje. Talvez seja a primeira e última vez, eu espero que não seja a última que eu esteja aqui, que vocês vão ouvir falar um pouco sobre finanças. E você vê que eu nem entrei em parte técnica, etc. Não. Princípios, valores. Uma mudança de mente. Algo para que vocês reflitam. E eu costumo dizer o seguinte, que os nossos resultados, eles começam com as palavras. O que vocês vão colher daqui para frente, baseado nas palavras. Hoje vocês receberam conteúdo. Está aqui, falei. Isso gerou um pensamento. Pensei. Desse pensamento, ele gera uma ação. E dessa ação, você tem o resultado. Então essas palavras, elas podem gerar resultados diferentes aqui para frente. Então tenham plena certeza, o que vocês estão fazendo hoje, as ações que vocês estão fazendo hoje. Primeiro, que elas são pautadas nas palavras que vocês estão recebendo, no conteúdo que vocês estão recebendo. E essas ações vão refletir no futuro de cada um de vocês. Não esperem plantar cenoura e colher batata. O que vocês plantam hoje é o que vocês vão colher no futuro. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te louvamos, Deus, por mais esse dia tão especial, Deus, na presença dos irmãos. Sabemos, Jesus, que o Senhor se faz presente nesse nesse lugar. Te agradecemos pela receptividade, Deus, pelo momento de comunhão que tivemos com os irmãos, pela tua palavra, Deus, palavra tremenda, palavra vinda direto do teu trono. Deus, obrigado por usar minha vida para abençoar na vida dos irmãos, Deus. Eu quero declarar que cada palavra que foi lançada aqui hoje, Deus, venha cair em terras férteis, Deus. Pai, cada palavra, cada semente que foi lançada aqui hoje, Deus, que cada um venha andar em cima dessas verdades, que é a tua vontade, Deus. Que Deus, que o Senhor toque a vida de cada um, Senhor, aqui hoje, Senhor. Estenda a tua poderosa mão sobre a vida de cada um. Continua abençoando, Deus. Temos aprendido muito nesses dias aqui, Senhor. Também somos gratos a ti, Deus. E queremos abençoar a vida desses irmãos, Deus. Abençoar essa igreja com a tua paz, com a tua alegria, que não falte o sustento na casa de cada um aqui presente, Deus. Nós te louvamos, te bendizemos, Deus. Te agradecemos. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, glória a Deus pela vida de vocês. É um grande prazer, uma grande alegria. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Júnior pela oportunidade. Eu sempre digo o seguinte, que quando a gente fala, eu aprendo mais de ver vocês. Às vezes eu não preciso nem escutar, mas só de ver eu já estou aprendendo mais do que vocês aqui com alguma coisa que eu tenha falado. Mas para mim foi uma grande alegria, um grande prazer. Eu espero revê-los futuramente, né? E a gente vai manter contato aí com vocês. Que Deus abençoe tremendamente cada um de vocês. Amém?
Aleluia, né, irmãos? É bom nós ouvirmos coisas novas.